Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês sobre ciências, os movimentos que a Terra realiza que são tão importantes em nosso cotidiano e como esses movimentos afetam, em nossas vidas aqui na Terra. Na aula anterior nós falamos sobre o movimento da rotação e translação. Lembrando, rotação é quando a Terra gira em torno de si mesma. Translação é quando a Terra gira em torno do Sol. Aí ela faz a translação. Aí, relembrando um pouco esses movimentos, eu trouxe um esquema aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse movimento aí da rotação, translação. Nesse esquema, só relembrando, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui tem o Sol representado no desenho e aqui a Terra fazendo pelo pontilhado, a gente vê o movimento da rotação, da translação, perdão, que é em torno do Sol, tá? Quando a Terra gira em torno de si mesma, tem a rotação. Mas junto com a Terra, você está vendo aqui, ó, não é outro planetinha não, tá? Aqui está sendo representada a Lua, é o que a gente vai falar hoje, tá? Então, quando a Terra está girando aqui, em torno de si mesma, também acontece o movimento da Lua junto com a Terra, que é o movimento da rotação, o movimento que a Lua realiza. E esse movimento que a Lua gira em torno da Terra é chamado de movimento de revolução. Tá? Ele faz também esse movimento junto com a Terra. São movimentos simultâneos. Ele tanto realiza a rotação quanto a translação junto com a Terra. Tá? Ele faz esses dois movimentos juntamente com a Terra. E são movimentos constantes ali e juntos. Não acontece um movimento depois o outro. Não. Eles acontecem ao mesmo tempo, não em tempos diferentes. Tá bom? Então, falando um pouco mais sobre esse movimento, e lembrando que a Terra é o satélite natural, a Lua é o satélite natural da Terra, vamos lembrar das fases da Lua, tá? Quando ela faz esse movimento também. Quando ela faz, deixa eu só tirar aqui a fita, eu esqueci. Quando ela faz esse movimento junto com a Terra em torno do Sol, ela vai sendo iluminada como a Terra, né? Quando ele faz a rotação, aí tem a parte iluminada fica de noite, como nós aprendemos na aula anterior. A Lua não é diferente. Por ela fazer esse movimento junto com a Terra, okay, também acontece. A porção iluminada da Lua, tem parte que ela está totalmente iluminada, tem hora que ela não está, tem uma parte que ela não fica iluminada, tem hora que ela fica numa posição diferente. E essas posições, durante esse movimento que a Lua realiza, acompanhando a Terra, esse é o que a gente chama de fases da Lua. Então, ela tem fases diferentes conforme a porção iluminada que a Lua fica ali, em torno da Terra. Então, essas fases nós conhecemos dessa forma aqui, ó. Olha as fases da Lua. Vamos relembrar cada uma, tá? Tem a Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante e Lua nova. Falando sobre a Lua nova, o que acontece? Durante a Lua nova, o Sol e a Lua estão na mesma direção. Ó. Aí ela fica nessa, é como se a gente não estivesse vendo a Lua. Uma parte um pouquinho mais escura, ó, tá? Porção quase, a gente quase não vê, ela fica na mesma posição que o Sol. Tá? Durante a Lua cheia, que no caso é essa Lua cheia, o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados, ou seja, ela está entre os outros dois, com isso são grandes, novamente, a elevação das marés, afeta as marés aqui na Lua cheia, quem mexe com respeito a isso na Terra, os estudos que são realizados, tá? E na Lua crescente, o que acontece? É o movimento no qual a Lua está ao leste do Sol, com isso há uma pequena elevação das marés, aqui. Então tem a Lua crescente, a Lua cheia, a minguante e a Lua nova, ok? E aí, essas fases da Lua, elas afetam a questão das marés, os marinheiros, eles levam isso em consideração, porque eles sabem que afeta a questão dos mares, das águas, até a questão do nosso tempo também. No nosso calendário, a gente vê a marcação dessas fases da Lua. Você já reparou no calendário? Tem lá qual é a fase da Lua cheia, da Lua minguante, a Lua nova e a Lua crescente. Tá? Essas fases também são marcadas lá, porque cada fase da Lua ela tem um tempo diferente, aproximadamente 7 dias de uma fase para outra, tá? Totalizando aí aproximadamente 29 dias, tá? Que é exatamente o tempo do mês. E depois acontece de novo isso, a cada
mês essas fases sendo representadas ali e a gente poder ver. Não sei se vocês já puderam observar, quando a gente está andando, a gente olha para a lua, tem a impressão que ela está, você já percebeu ela mais cheia, como se ela estivesse bem brilhante, e tem a noite que ela está mais apagada, como se você não percebesse tanto a iluminação dela. Mas não é a lua que está brilhando. Lembrando que a lua ela não tem luz própria, tá? A luz que ela reflete é a luz que ela recebe do sol. Então, à noite, o sol continua lá. Só que devido à porção iluminada da Terra, ela não está diretamente para o sol, então está à noite aqui. Mas mesmo assim, a gente vê a porção iluminada quando está nessas fases da lua diferentes aí, conforme o nosso estudo. A gente vai ver um vídeo agora para a gente entender um pouquinho a história do calendário e por que é importante a gente entender esses movimentos e da lua também, como isso afeta o nosso cotidiano. Acompanhe aí. Medindo o tempo. O tempo cronológico pode ser dividido em unidades de medidas: segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. O ser humano criou diferentes formas e instrumentos para medir o tempo. Para medir a passagem do tempo, podemos utilizar diversos instrumentos, como o relógio, para medir horas, minutos, segundos. Relógio de sol, utilizado para medir as horas. Ampulheta, utilizada para medir hora, um minuto. Cronômetro, para medir minutos, segundos e frações de segundo. Calendário, utilizado para medir dias, semanas, meses e anos. Existem diferentes tipos de calendário. O adotado oficialmente no Brasil é o calendário gregoriano, e recebeu este nome porque foi introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Este calendário é solar, porque um ano corresponde a uma volta da Terra em torno do Sol. Equivale a 365 dias. Mas a cada 4 anos ocorre o ano bissexto, que é o ano que tem um dia a mais, ou seja, 366 dias. O calendário gregoriano se inicia com a data do nascimento de Jesus Cristo. O ano contado a partir do nascimento de Cristo é o ano 1. O ano seguinte é o ano 2. E assim sucessivamente. Além do calendário gregoriano, existem outros calendários. O calendário chinês, que divide o tempo em ciclos de 12 anos. Cada ano é representado por um animal: o dragão, porco, tigre, cavalo e outros. Calendário judaico, que utiliza os ciclos lunares em torno da Terra. O calendário islâmico, entre outros. Para saber mais, para identificar o século de uma data qualquer, podemos utilizar operações matemáticas simples. Quando o ano terminar em 2 zeros, o século corresponderá ao primeiro algarismo à esquerda destes zeros, ano 500. Eliminamos os 2 últimos zeros, teremos o 5. Ano de 500 pertence ao século 5. Ano de 1600. Eliminamos os 2 últimos zeros. Teremos o 16. Ano de 1600 pertence ao século 16. Ano de 2000. Eliminamos os 2 últimos zeros. Teremos 20. Ano de 2000 pertence ao século 20 e marca também o fim deste milênio. E quando o ano não terminar em 2 zeros, neste caso, eliminamos os 2 últimos algarismos e acrescentamos mais um, ano de 1740. Eliminamos o 4 e o 0. Teremos
17 mais 1 igual a 18. Ano de 1740 pertence ao século XVIII. Ano de 325. Eliminamos o 2 e o 5. Teremos 3 mais 1 igual a 4. O ano de 325 pertence ao século IV. Ano de 2012. Eliminamos o 1 e o 2. Teremos 20 mais 1 igual a 21. O ano de 2012 pertence ao século XXI. O século XXI iniciou em 1 de janeiro de 2001 e terminará em 31 de dezembro de 2100. Agora já sabemos um pouco mais sobre o nosso calendário. Então, vocês puderam compreender um pouquinho a história do nosso calendário, né? Porque a importância de nós compreendermos esses movimentos da rotação, da translação e também da Lua, que ela realiza, afinal, ela é o satélite natural do nosso planeta, o planeta Terra. E esses movimentos, o que a Lua realiza, o que a Terra, são movimentos que a gente não percebe assim tão facilmente no nosso dia a dia, estão acontecendo no momento. E eu não tem como a gente perceber que eu fazer esse movimento, mas estão acontecendo. Tanto é que o tempo está passando, a gente consegue perceber isso no nosso cotidiano, nas nossas atividades, tá? E esses movimentos têm a sua importância, né, no nosso tempo, na nossa contagem do tempo. Por isso que é importante a gente compreender e entender essa história do calendário, como nós vimos aí, que é o calendário atual que nós usamos, como já foi explicado, o calendário gregoriano, tá? Eu espero que você tenha compreendido por que a importância desse movimento e eles são importantes no nosso dia a dia. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você compreender um pouco mais e ter acesso às nossas aulas. E te aguardo na próxima, tá bom? Tchau, tchau.